tem me perguntado bastante. Eu vi, na verdade, hoje um estudo bem interessante mostrando o paciente que ele precisa fazer uma boa adesão à dieta, né? E aí ele tem aquela vontade de comer um negócio fora, de comer uma que a gente chama de refeição livre, né? Refeição lixo não, que ninguém come lixo. Embora alguns produtos alimentícios sejam dignos de lixo, mas não são conceitualmente lixo. Então, aquela refeição livre, ela pode significar, não na dieta em si, metabolicamente falando, mas pode significar para o paciente aqui, pode significar um fracasso. E aí, depois dessa refeição, ele pode acabar largando mão da dieta mesmo. E aí entra naquele ciclo do, segunda eu começo, aquela coisa toda. Então, assim, e o estudo falava exatamente do impacto glicêmico, o impacto da glicemia, ou seja, do açúcar no sangue, dessa refeição livre. Não melhorou em nada, vai ficar assim mesmo. Então ele falava sobre como você pode melhorar o impacto glicêmico dependendo do alimento que você coloque. Mesmo que seja produto alimentício, mesmo que seja, você vai comer um hambúrguer com batata frita e Coca-Cola, né? Então, como melhorar isso? E muitas vezes a gente vê, nós profissionais de saúde, sabemos que nem sempre a pessoa consegue colocar um prato ou uma comida, né, uma refeição que consiga atender os 3 macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. E a gente também sabe que muitas vezes o paciente, ele confunde isso. Então o que acontece? Ele normalmente consome os 2 macronutrientes energéticos que vão dar energia para ele, que é carboidrato e gordura. E normalmente a proteína está em falta. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gordura faz esse trabalho também muito bem, mas a proteína, ela consegue diminuir o impacto glicêmico de uma refeição. Ou seja, o que é isso? É você, ao invés de você comer carboidrato puro, por exemplo, você vai comer uma pizza. Aí você comeu uma pizza, você é vegetariano, então você comeu uma pizza de marguerita. Então você comeu carboidrato, que é a massa com farinha de trigo e tudo, e a gordura, que é basicamente o queijo. Não tem ali uma proteína. Por mais que você comesse talvez uma de calabresa, não é o ideal porque vem pouca. Você teria que comer a pizza coberta de calabresa. Tem algumas pizzas que são assim, mas não são a maioria. A de frango já é diferente. De frango desfiado você já tem uma quantidade maior. Isso é bacana. Por que isso é importante? Porque metabolicamente falando, no nosso sangue, quanto menos picos de glicose alta e rápida você tiver, melhor. Por quê? Porque isso causa diversos problemas. Imagina que um diabético, ele fez isso durante muito tempo. Vamos dizer que a pessoa come 3 refeições por dia. Ele fez isso durante muitas vezes na vida dele, somado a uma genética predisposta a ter o que a gente chama de resistência à insulina, ele acaba ficando diabético. No caso, diabético tipo 2, tá? Que desenvolve com o tempo. Antigamente chamada diabetes do idoso, mas hoje muitas crianças estão tendo. Isso é assustador. Isso, na verdade, é a verdadeira epidemia, tá? A gente teve uma pandemia aí, né? Acho que, na verdade, essa é muito mais socialmente aceita, muito menos cientificamente alarmável, infelizmente. Não só essa, como de doenças cardiovasculares, de câncer, que a resistência insulínica está ligada. Então eu costumo dizer que resistência insulínica é uma porta que você nunca deve abrir. Nunca. O ideal é mantê-la fechada. E diversas estratégias são necessárias para quem tem predisposição genética e para quem não tem, tá? Hoje é importante dizer isso. Genética, ela não, tanto genética não é essa intensa, quanto também não é libertação. Então isso tem que ficar muito claro. Hoje o ambiente externo influenciando no nosso ser, ele é muito mais importante do que o nosso ser mesmo expressar sua genética. Você pode ter genética ruim e fazer tudo de bom. O gene que é ruim vai ficar quietinho, ele não se expressa. E o contrário também pode acontecer. Às vezes você pode desenvolver doenças que não tem na sua genética, mas porque o seu estilo de vida, o que vem de fora para moldar o seu DNA, ele é totalmente ruim. É um sedentarismo, alimentação errada,
uma má gestão do estresse, o que leva a uma ansiedade absurda, consequentemente um sono ruim, mas enfim, vou voltar aqui que senão eu viajo e me perco. Então esses picos de glicemia é o que a gente deve evitar, mesmo em pessoas que fazem uma dieta muito certinha, muito bacana. Por quê? Porque isso não seria o problema, mas acaba sendo um problema porque você pode acabar atrapalhando a jornada dela. Às vezes ela quer perder um pouquinho de gordura e já perdeu o suficiente, mas quer perder mais um pouquinho, então a estratégia ela tem que ser bem certinha. Então o que isso reflete? Quando você pica a glicose, você pica a insulina também, que é o hormônio que lida com essa glicose. Com o passar do tempo, você cria essa resistência. Então, resistência insulínica leva ao diabetes tipo 2 e, inevitavelmente, o que vai diferenciar de uma pessoa levar ou não é o tempo. Quer dizer, de uma pessoa chegar ao diabetes tipo 2 agora ou depois é realmente só o tempo mesmo. Então, em relação ao impacto glicêmico, o ideal é a gente sempre usar em qualquer refeição, qualquer alimento que seja de origem proteico. Então, você vai comer uma pizza, com uma marguerita, do exemplo que eu dei. Você tem um whey protein em casa? Usa o whey protein, ou o whey protein, né? Tanto faz o nome. Por quê? Porque o whey protein é só proteína, é um composto proteico. Então você manda o whey protein e vai comer sua pizza. Até a quantidade de fatias, para quem está escutando esse vídeo aqui, essa dica, e nunca usou whey protein ou nunca comeu proteína antes de uma refeição ruim, porque às vezes a pessoa tem vontade de comer, não é só desejo, ela tem fome, então mas ela gosta, ela sabe que está errado, ela sabe que está ruim, vai ferrar o planejamento dela, inclusive aqui pode fazer mal, depois ela não vai seguir mais o planejamento, porque já comi errado aqui, comigo é assim, ou 880, ou eu faço tudo certinho, ou eu não faço. E aí fez um errado, pronto, desceu ladeira, foi ladeira abaixo. Até para pessoa que quer fazer o certo, mas não consegue, eu recomendo você colocar ali uma boa quantidade de whey protein antes de uma refeição assim, que você come muito e acaba, né, não contando a caloria ali, que é uma caloria elevadíssima. Por que eu recomendo? Porque a pessoa vai perceber que ela vai comer menos, tá? Então, o que eu quero deixar de mensagem dei vários exemplos, tem outros exemplos, eu não vou me estender aqui. Tem uma coisa chamada hemoglobina glicada que pode subir no sangue com o tempo em relação a esses picos de glicemia que a gente dá com a alimentação errada. Isso leva a estresse oxidativo, enfim, tem uma série de problemas. Só que eu vou me ater ao planejamento. Então, só para resumir, evitar picos de glicemia no sangue é benéfico para a saúde, tá? Salvo pessoas que precisam desse pico depois de um treino muito exaustivo, muito forte. E aí a gente está falando de pessoas que fazem crossfit ou então que fazem musculação e estão buscando uma performance física. E aí a gente não está falando mais de saúde, é diferente. Enfim, só para falar para vocês que você pode acabar vendo algum exemplo. Mas o fulano de tal faz, o ciclano de tal também faz. Será que faz mal? Para ele talvez não, porque tem justificativa para ele fazer isso. Mas só para resumir, fazer um resumão de tudo, evitar picos de glicemia para que você não tenha extravasamentos dessa glicose e o corpo tenha que lidar com essa glicose de uma forma que não deveria. Como que ele deveria lidar com essa glicose? Fazendo energia. E às vezes ele não vai fazer energia, ele vai alimentar uma célula gordurosa que você já tem no corpo, que a gente chama de adipócito, né? Então, isso acontece? Acontece. Como evitar? Colocando junto, principalmente de refeições livres, ricas em carboidrato, colocando junto algum alimento de origem proteica. Isso vai ser muito interessante no controle glicêmico. Ok? Até a próxima. E claro, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo agrega informação para você, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para vocês ficarem por dentro, atualizados de quando eu soltar vídeos novos, quiser produzir vídeos novos. Dá sua curtida aqui, seu joinha, que isso é importante para o canal. Estou começando agora, então vamos carimbar esse joinha aí para a gente poder ir longe e alcançar o maior número de pessoas aí, alcançar o algoritmo. E coloca nos comentários o que vocês desejam saber, alguma pergunta em relação à nutrição, à área da saúde, à fisiologia do corpo, metabolismo principalmente, que é uma das especialidades do nutricionista. Tô querendo fazer um vídeo só respondendo comentários,
perguntas em comentários. E se vocês acham interessante, lembrou de alguém que pode ser bacana dela ou dele escutar esse conteúdo que eu tenho passado, manda para ele ou para ela, seja quem for, tá bom? Agradeço de coração e até a próxima. Tchau, tchau.